Fala, galera do Palestra Alviverde News! É bomba atômica explodindo no centro do futebol mundial. Preparem o coração e segurem o fôlego, porque o que está acontecendo agora vai reescrever a história do Palmeiras, do Brasil e do mercado de transferências inteiro. O Verdão agiu como um raio, como um predador que identificou a presa no momento exato da ascensão e não perdeu um segundo para roubar Luiz Henrique André Rosa da Silva, o monstro atacante brasileiro que brilha no Zenit e na seleção brasileira, direto das garras do futebol europeu, trazendo ele de volta para casa, para o Allianz Parque, para fazer tremer o continente inteiro. Isso não é transferência, galera. Isso é um assalto estratégico genial. O Palmeiras viu o auge dele chegando, viu o garoto explodindo como nunca e mandou uma proposta direta, irresistível, antes que qualquer gigante europeu pudesse piscar, fechando o negócio nos bastidores com velocidade de Fórmula 1, enquanto o resto do mundo ainda acordava para a notícia. O Zenit está em choque. Os clubes europeus que sonhavam com ele estão furiosos. O futebol mundial inteiro para e olha para o Verdão com admiração e inveja, porque ninguém esperava esse movimento ousado, essa investida rápida e mortal que transforma o Palmeiras no clube que não pede licença, que chega chegando e leva o que quer quando quer. Imaginam só a cena nos bastidores, galera. Ligações internacionais pipocando a todo momento. O presidente do Palmeiras pessoalmente no telefone com o agente do jogador às 3 da manhã. Reuniões urgentes por vídeo com o staff do Zenit. Pressão insana de gigantes como PSG, Manchester City e Bayern de Munique rondando o atleta, oferecendo fortunas. Mas o Verdão foi mais esperto, mais rápido, mais determinado. Tratou essa negociação como prioridade máxima absoluta, como se fosse a final da Libertadores decidida em um pênalti. E agora o acordo está praticamente fechado, com o jogador já dando o sim nos bastidores, sonhando em vestir verde e branco e brilhar onde tudo começou para ele no alto nível. O Palmeiras roubou Luiz Henrique do coração da Europa, identificou o momento exato em que ele vive o auge da carreira, depois de ser a Pantera Negra do Botafogo em 2024, peça fundamental nas conquistas históricas da Libertadores e do Brasileirão, e agora, de volta ao Brasil com status de estrela mundial, ele vai ser o artilheiro que vai elevar o ataque palmeirense a outro patamar, o cara que decide jogos grandes, que faz gols impossíveis e que vai fazer a torcida explodir a cada partida. Vamos aos números que vão fazer vocês pularem da cadeira, porque essa negociação é gigante, histórica, o tipo de acordo que marca uma era no futebol brasileiro. O Palmeiras ofereceu um valor total que chega a inacreditáveis 95 milhões de euros, sendo 55 milhões à vista para o Zenit, mais 40 milhões em bônus por metas alcançadas nos próximos 3 anos, como títulos de Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil ou até Mundial. Bônus esses que podem ser pagos de forma parcelada, mas com gatilhos automáticos que disparam em cada conquista. Luvas iniciais de 18 milhões de euros pagos diretamente ao jogador e sua família, como forma de gratidão por escolher o Verdão. Contrato de 4 temporadas com opção de prorrogação automática por mais 2. Salário base considerado baixo para um craque do nível dele, apenas 650 mil euros por mês, mas com bônus de performance que transformam isso em ouro puro. 150 mil euros por cada gol marcado em competições oficiais, 100 mil por assistência decisiva, 500 mil por título conquistado como protagonista, cláusulas de desempenho que garantem aumento salarial automático em 30% caso ele seja convocado para a seleção principal em mais de 10 jogos por ano, cláusula de revenda que dá 25% do valor de uma futura transferência para o Zenit e 15% para o próprio jogador, multa rescisória estratosférica de 250 milhões de euros para proteger o investimento e impedir qualquer investida surpresa, e ainda uma porcentagem futura de 20% sobre direitos de imagem e marketing, que o Palmeiras gerencia diretamente. Isso é um pacote completo, galera, um contrato blindado, inteligente, que mostra o Verdão pensando no longo prazo, trazendo o jogador por um salário inicial acessível, mas com incentivos que vão fazer ele jogar com fome de título toda vez que pisar no gramado. E para entender por que o Palmeiras quis tanto esse monstro, precisamos voltar à trajetória completa de Luiz Henrique André Rosa da Silva, o atacante que nasceu para ser estrela e que agora o Verdão traz de volta como um troféu roubado da Europa.
Tudo começou humildemente nas categorias de base do Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde o garoto de apenas 12 anos já chamava a atenção por sua velocidade explosiva, drible desconcertante e faro de gol que parecia instinto animal, sendo descoberto por olheiros do Botafogo e levado para o ninho do urubu dos alvinegros, onde evoluiu ano a ano, passando por sub-17 e sub-20, com títulos estaduais e se firmando como promessa letal. A estreia no profissional veio em 2022, ainda tímida, mas em 2023 ele já começava a piscar, e em 2024 foi simplesmente o ano da consagração absoluta, galera. Luiz Henrique virou a Pantera Negra do Botafogo, peça fundamental na conquista da Libertadores com gols decisivos em mata-matas, incluindo um hat-trick histórico na semifinal contra o Peñarol, e no Brasileirão ele foi o artilheiro do time com 18 gols e 12 assistências, liberando o ataque que quebrou jejuns de décadas e fez o Glorioso voltar a ser campeão nacional depois de tanto tempo. A torcida botafoguense idolatrava ele, cantava o nome dele em uníssono, e o apelido Pantera Negra pegou, porque ele caçava defesas adversárias com velocidade, força e elegância predativa, pulando de um lado para o outro do ataque com uma facilidade absurda. Depois veio a Europa, o grande salto. O Zenit pagou 35 milhões de euros em 2025 e levou o brasileiro para São Petersburgo, onde ele não demorou nem um mês para se adaptar ao frio, ao estilo tático russo e ao ritmo mais físico do futebol europeu, virando titular absoluto e brilhando na Champions League com atuações que chamaram a atenção do mundo inteiro. Na temporada atual, ele já soma 14 gols e 9 assistências em 22 jogos, sendo o principal nome do ataque zenitista e o cara que decide clássicos contra Spartak e Dinamo com jogadas de pura genialidade. As convocações para a seleção brasileira vieram naturalmente, primeiro na Sub-23 e depois na principal, onde Dorival Júnior o chamou para as eliminatórias e ele respondeu com gol e assistência na vitória contra a Argentina, consolidando-se como estrela absoluta da amarelinha, o herdeiro natural de craques como Neymar e Vini Júnior, mas com um estilo próprio que mistura a técnica brasileira com a força europeia. Hoje, aos 24 anos, Luiz Henrique vive o auge da carreira. É um atacante versátil que atua pelas pontas ou como centroavante, com velocidade de 35 km por hora em arrancadas, drible curto e explosivo que desequilibra zagueiros, finalização potente com as duas pernas, cabeceio letal graças aos seus 1,85 m de altura e impulsão impressionante, e uma tomada de decisão em campo que parece de veterano com 10 anos de experiência. Falando das características atuais dele como atleta em plena atividade, galera, Luiz Henrique é um jogador de outro nível, um monstro completo, que une técnica refinada, físico privilegiado e mentalidade de vencedor. Posicionalmente, ele é um ponta-direita ou esquerda, invertido, que corta para dentro com perigo mortal, mas também joga centralizado, como falso 9, criando espaço para companheiros e aparecendo na cara do gol no momento exato. Tecnicamente, ele é absurdo, controle de bola perfeito, mesmo em alta velocidade, passes filtrados que rasgam linhas defensivas, visão periférica que vê o companheiro livre antes mesmo dele se posicionar, e uma qualidade no cruzamento que gera dezenas de chances por jogo. Fisicamente, ele é uma máquina, resistência para correr 12 km por partida sem perder o pique, força para proteger a bola no corpo a corpo contra zagueiros europeus e agilidade que permite mudar de direção em frações de segundo. Sua entrada em campo é devastadora. Ele muda o humor de uma partida sozinho, cria caos na defesa adversária, força erros e converte chances com uma eficiência de craque mundial. Comparado a grandes nomes, Luiz Henrique lembra o auge de um Robben pela capacidade de decidir jogos cortando para dentro. Tem a versatilidade de um Salah, a força física de um Haaland misturada com a técnica brasileira de um Ronaldinho, mas com um diferencial competitivo que o coloca acima da média. Ele é clutch, brilha exatamente nos jogos grandes, nas finais, nas eliminatórias, onde o coração aperta e só os verdadeiros campeões aparecem. E é exatamente por isso que o Palmeiras quer tanto esse jogador, galera, porque ele vai mudar o nível do time inteiro, vai elevar o ataque a um patamar europeu dentro do Brasil e vai ser a peça-chave para conquistas que o Palmeiras sonha há anos. Imaginem ele no Allianz Parque ao lado de Endrick ou quem vier, formando uma dupla letal que vai aterrorizar defesas brasileiras e sul-americanas, com a velocidade dele explorando os espaços que o time já cria, os dribles desconcertantes abrindo caminho para os meias e os gols saindo
chegando aos montes em Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Ele se encaixa perfeitamente no elenco atual, complementando o estilo de contra-ataque rápido do Abel Ferreira, dando profundidade ao ataque, variando as opções ofensivas e trazendo experiência de Europa, que vai elevar o padrão de treinamento e cobrança interna. O Palmeiras está interessado porque sabe que Luiz Henrique pode ser decisivo em competições grandes, exatamente como foi no Botafogo em 2024, carregando o time nas costas nas noites de mata-mata, decidindo clássicos e sendo o cara que aparece no momento certo para fazer o gol do título. Com ele, o Verdão não só reforça o presente, como constrói o futuro, porque aos 24 anos, ele tem pelo menos 8 anos no auge pela frente, podendo render uma venda milionária depois ou simplesmente ficar e virar ídolo eterno, levantando taças e escrevendo seu nome na galeria dos maiores. Os bastidores continuam fervendo, galera. Enquanto o Zenit tenta segurar o jogador com promessas de aumento salarial, os agentes europeus pressionam por uma última oferta. Mas o Palmeiras já tem o sim do atleta. As cláusulas estão sendo finalizadas nos advogados e a assinatura pode sair a qualquer momento, talvez ainda essa semana, transformando essa bomba em realidade palpável. A torcida palmeirense já está em êxtase nas redes sociais. Os grupos de